Olá, eu sou o Carlos e nesse vídeo vamos dar continuidade ao nosso mini curso de dados geoespaciais com GeoPandas. Como nós vimos na aula passada, a biblioteca do GeoPandas é formada por uma estrutura principal chamada de GeoDataFrame. O GeoDataFrame ele é formado por duas estruturas, um DataFrame do Pandas e uma coluna com o nome Geometry, onde vão ficar armazenadas as geometrias dos nossos dados. Se você não assistiu a aula passada, eu vou deixar aqui no card e nessa aula nós vamos aprender a criar diferentes tipos de geometrias usando a biblioteca Shapely e a realizar operações entre elas. Na biblioteca Shapely, nós vamos ter três tipos principais de geometria: a do tipo ponto, do tipo linha e do tipo polígono. Com essas estruturas, nós podemos representar diferentes objetos do mundo real, calcular diferentes operações, como área, tamanho, limite dos objetos geométricos, e realizar diferentes operações geométricas, como união, interseção, diferença, e até calcular a distância entre os objetos. Nós também podemos realizar consultas espaciais entre as geometrias, como interseção, ver se uma geometria está tocando a outra, se elas estão se cruzando, ou até se uma geometria está dentro da outra. Para isso, nós vamos utilizar a biblioteca Shape. Se você já instalou o GeoPandas, ele automaticamente já instalou a biblioteca Shape, justamente porque ele já utiliza operações da biblioteca. Caso você não tenha instalado o GeoPandas, você pode instalar a biblioteca Shapely separadamente, através do comando conda install shapely-y, utilizando o conda, ou através do pip install shapely, utilizando o pip. Aqui eu vou mostrar a versão da biblioteca que eu estou utilizando, versão 1.7.1. Nós vamos começar importando os nossos objetos geométricos, do tipo ponto, linha e polígono, através de um from shapely geometry. Vou importar ponto, line string e o polígono. A primeira estrutura que nós vamos ver é a estrutura do tipo ponto, que vai consistir basicamente de duas coordenadas, x e y, que vão formar um ponto. Mas também o ponto ele pode ser formado por três coordenadas. Nesse caso, nós vamos ter um ponto tridimensional. O ponto nós vamos usar para diferentes tipos de aplicações. Por exemplo, quando nós quisermos representar um ponto de interesse no mapa, nós podemos simplesmente criar um ponto. A localização de uma residência, apesar de uma residência ter uma certa área, você pode utilizar o centroide daquela área para representar a residência como sendo apenas um ponto no mapa. E no nosso exemplo, nós vamos utilizar também o ponto para representar a ocorrência de um roubo. Nesse caso, geralmente, pontos que representam eventos, ele vem junto de um date time, ou seja, de uma data em que aquele evento ocorreu. Mas ele também pode ter uma localização específica que vai ser o nosso ponto. Para criar um objeto point, nós vamos passar basicamente as coordenadas x e y para a classe point, que nós importamos da biblioteca Shapely. Então, para criar uma geometria básica, eu posso chamar point e passar as duas coordenadas. Vou colocar aqui 5 e 10 e vou salvar numa variável com o nome ponto. Agora vamos ver a variável do tipo ponto é mostrada no Jupyter. Se eu colocar o ponto e executar a minha célula, eu vou ver que o Jupyter ele já mostra o nosso objeto ponto na própria interface gráfica, o que é bem legal. Agora vamos imprimir e ver o tipo do objeto para ver a sua definição. Se eu colocar um print na variável ponto, nós vamos ver justamente que nós temos um ponto com as coordenadas 5 e 10. Se eu fizer a operação type no nosso variável ponto, vocês vão ver que ela é do tipo geometry point ponto, igual nós importamos. O objeto ponto que nós acabamos de criar vai ter alguns atributos e funções internas para realizar operações básicas. Uma das funções mais simples é a capacidade de extrair as coordenadas de um ponto.
e também a possibilidade de calcular a distância entre dois pontos. Para obter as coordenadas, nós podemos utilizar a função coords, através do ponto coords, que vai retornar um coordinate sequence, e para pegar as coordenadas, nós vamos passar uma lista com as coordenadas dentro, e aqui nós vamos ter acesso ao x e o y. Para ler as coordenadas separadamente, nós podemos criar um x e pegar apenas o ponto x e o y através do ponto y. Se a gente mostrar o x e o y, nós vamos ter novamente as coordenadas do nosso ponto. Nós também podemos calcular a distância entre dois pontos. Então, vamos começar criando um ponto 1 com a estrutura point. Vou passar as coordenadas 2 e 3 e vou criar uma variável ponto 2, novamente com a classe ponto, e vou passar as coordenadas 5 e 7. Para me calcular a distância, eu vou criar uma variável distância e vou usar a função do ponto 1, ponto distance, para o ponto 2. E por fim, eu vou printar o meu resultado. Distância entre os pontos. Se eu executar, eu vou ter a distância entre o ponto 1 e o ponto 2, que é 5. Se eu trocar e calcular a distância do ponto 2 para o ponto 1, na minha função de distance, eu vou ter o mesmo resultado. Já que são dois pontos e a distância entre os dois pontos, tanto faz eu calcular do 2 para o 1 como do 1 para o 2. A próxima estrutura que nós vamos ver é a do tipo linha, o line string. O line string ele é composto por mais de um ponto e uma linha que conecta esses pontos. Em alguns exemplos de aplicações que nós vamos utilizar o line string para representar objetos do mundo real, pode ser, por exemplo, uma trajetória entre dois pontos. Então, para mim ir para o ponto A para o ponto B, eu posso ter uma trajetória em que eu vou ter vários pontos em que eu parei e fiz desvios. No caso, para cada desvio, eu vou formar um ponto e vou criar uma nova linha para o próximo ponto. Eu posso também ter a representação de estrutura de caminhos. Então, em várias aplicações que eu desenvolvo, eu utilizo a rede de ruas para calcular diferentes distâncias entre diferentes pontos, e toda aquela rede de ruas são formadas por diversos line strings, que são as ruas da cidade. Um outro exemplo de aplicação que eu posso usar line string podem ser também fronteiras no meu mapa. Ou seja, eu quero criar linhas em que eu não desejo cruzar. Então, quando eu fizer alguma operação entre a minha geometria, que pode ser o meu caminho ou a minha trajetória, e uma linha de fronteira, eu posso simplesmente dizer que por ali eu não quero continuar. Para criar um objeto line string, ele é muito parecido com a criação do objeto ponto. Só que agora, em vez de usar uma única tupla de coordenadas, nós podemos construir uma linha usando uma lista de pontos ou um vetor de tuplas, com as respectivas coordenadas. Para isso, eu vou criar 3 pontos. O nosso ponto 1, com as coordenadas 2 e 3. O ponto 2, com as coordenadas 5 e 7. E um ponto 3, que eu vou dar as coordenadas 2 e 10. E agora eu vou criar uma line string. Eu posso simplesmente criar uma variável linha, chamar a minha estrutura line string, que eu já importei do Shapely, e passar uma lista com os 3 pontos. Ponto 1, ponto 2 e o meu ponto 3. Vou executar a célula. E agora nós vamos ver como a variável do tipo line string ela é mostrada no Jupyter. Se eu copiar a minha linha e mostrar no Jupyter, nós já temos a representação da linha na própria interface do Jupyter, igual nós vimos com ponto. Só que agora é muito mais interessante porque nós podemos ver que nós temos os 3 pontos e uma linha ligando esses pontos. Agora vamos imprimir a nossa linha para ver o resultado. Vou dar um print na linha.
Então aqui nós temos justamente o line string e as coordenadas dos 3 pontos, 2, 3, 5 e 7, 2 e 10. Se eu der um type na nossa linha, nós vamos ver justamente que ela faz parte do Shape Geometry Line String e é um objeto Line String. Agora, alguns atributos e funções do Line String. Ele possui algumas operações que nós podemos usar diretamente o objeto Line String, como, por exemplo, extrair as coordenadas, igual nós fizemos com um ponto, calcular o tamanho da linha e até calcular o ponto médio, ou seja, o centroide daquela linha. A lista completa de funcionalidades você pode acessar na documentação da biblioteca. Nós vamos ver algumas dessas funções agora. Nós podemos extrair as coordenadas do line string similar ao ponto. Nós podemos utilizar a nossa linha, pegar a função chords, vou passar aqui como uma lista, já que ele vai retornar um coordinate sequence. E aqui eu tenho as coordenadas x e y do primeiro, segundo e do terceiro ponto. Então, a linha ela vai ligar o primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro. Se eu quiser ler apenas o x e o y separadamente, eu posso fazer a seguinte operação. Eu vou pegar a minha variável do tipo linha, e agora, um pouco diferente do ponto, eu vou chamar o método xy. Então, se eu executar, vejam que eu vou ter um array com as coordenadas de x e y. Para me separar essas coordenadas, eu posso criar uma variável coordenadas x, vou passar uma lista e pegar a posição 0. E para as coordenadas y, eu posso novamente chamar o mesmo método, só que agora pegar a posição 1. Se eu printar as coordenadas x e passar minha variável coordenadas x, eu vou ter as minhas coordenadas x, 2, 5 e 2. Eu posso fazer o mesmo para printar as minhas coordenadas y. E aqui eu vou ter 3, 7 e 10. Para mim pegar o comprimento de uma linha, eu posso utilizar o método length. Vou chamar a minha variável do tipo linha e simplesmente chamar a operação length. Então veja que facilmente eu consegui calcular o comprimento de uma linha apenas chamando uma função. Então são esses métodos que vai nos ajudar a ter produtividade trabalhando com esses objetos geométricos, porque ele já vai ter diferentes funções que nós podemos simplesmente chamar e já ter o resultado imediatamente. Para obter o ponto central da minha linha, eu posso simplesmente pegar a minha variável linha e chamar a função centroide. Então aqui vejam que retornou justamente uma variável do tipo ponto, que vai ser o ponto central da minha linha. Se eu colocar um print no centroide, vocês vão ver que ele retornou justamente um ponto com essas coordenadas. A terceira estrutura que nós vamos ver, que eu considero uma das principais, é a do tipo polígono. O polígono ele vai ser representado por diversos pontos interligados, em que o último ponto ele vai ser interligado com o primeiro. E o polígono ele tem uma característica de ele ser preenchido. Um polígono também pode ter um buraco. Então, ele pode ter uma estrutura que vai representar um buraco no meu polígono. Então, sempre que eu chamar a operação, por exemplo, de área, ele vai considerar aquele buraco caso haja. Em alguns exemplos de aplicações que nós vamos utilizar os polígonos, podem ser em divisões administrativas, igual nós vimos na aula passada, onde para cada município nós tínhamos um polígono diferente na nossa estrutura do GeoPandas. Então, aquele polígono é justamente esse polígono que nós vamos criar aqui. Nós podemos ter acidentes geográficos, então eu posso ter a representação de um lago formado por um polígono dentro da minha geometria. Um outro exemplo de aplicação, também podem ser utilizados polígonos para representar as edificações da minha cidade. Então eu posso até calcular a proporção de edificações que eu tenho dentro da minha cidade e a proporção de espaço livre, caso eu tenha os polígonos de todas as edificações presentes. Para criar um objeto polígono, nós vamos utilizar a mesma lógica do ponto e do line string, só que na criação do polígono, nós não podemos utilizar diretamente uma linha e nem os pontos. Nós precisamos passar
diretamente as coordenadas. Para criar o nosso primeiro polígono, eu vou criar uma variável com o nome de poly, vou chamar a estrutura polygon e vou passar uma lista com as coordenadas dos nossos pontos. Então, percebam que um polígono ele tem pelo menos 3 pontos, certo? Então, aqui eu vou passar as coordenadas do meu primeiro ponto, 2 e 3. Vou passar as coordenadas do meu segundo ponto, 5 e 7. E as coordenadas do meu terceiro ponto, que vai ser o 2 e 10. No caso específico do polígono do Python, ele não precisa que a gente passe novamente as coordenadas do primeiro ponto como sendo do último ponto. Em algumas linguagens, que também se baseiam na biblioteca GEOS, elas precisam que o último ponto sempre seja o primeiro ponto. Então, no Python, ele já faz isso automaticamente. Então, eu vou executar a minha célula. Nós vamos ver como a variável do tipo polygon é mostrada no Jupyter. Então, perceba que aqui nós temos um triângulo formado pelos 3 pontos. Agora, vamos imprimir o nosso poly. Aqui eu vou ter justamente um polígono com os meus 3 pontos. Se eu fizer um type na variável poly, eu vou ter um geometry polygon.polygon. Com a nossa estrutura polygon, nós também vamos ter diferentes atributos e funções, como, por exemplo, nós podemos obter diretamente a área do nosso polígono, nós podemos calcular o centroide, fazer a operação de bounding box e obter os pontos de extremidade mínimo e máximo do nosso polígono. Nós também podemos obter o perímetro, que é o tamanho exterior, e muitas outras funções. Aqui nós vamos ver alguns atributos e funções que nós podemos acessar do polígono. Para obter as coordenadas do polígono, eu posso simplesmente chamar a minha variável poly exterior.coords. Então perceba que aqui eu vou ter um coordinate sequence, então eu posso passar uma lista para mim obter diretamente as coordenadas. E aqui eu vou ter as coordenadas. Então aqui percebam também que o primeiro ponto é igual ao último ponto. Então, apesar de eu ter construído o meu polígono passando apenas os 3 pontos, a biblioteca Shape automaticamente já adiciona o primeiro ponto como sendo o último. Isso é muito legal. Para me calcular a área, eu posso chamar a minha variável poly e simplesmente chamar o método área. Vou salvar numa variável chamada polyArea. E vou fazer um print área igual polyArea. Então perceba que aqui eu já vou ter a minha área. Se eu quiser pegar o centroide do polígono, eu posso simplesmente criar uma variável com centroide e chamar o método do meu poly.centroide. Então, se eu der um print no meu centroide, nós vamos ver justamente o ponto central do nosso triângulo. Ponto 3 e 6.6. Para obter as coordenadas do bounding box, que são as extremidades do nosso polígono, eu posso chamar a função poly.bounds, que vai retornar as coordenadas mínimo e máximo daquele polígono. Para mim pegar as coordenadas da linha exterior, eu posso utilizar a função poly.exterior. Então aqui eu vou ter justamente essas coordenadas, vou ter o meu anel exterior. E se eu salvar esse resultado numa variável que eu vou chamar de polyexterior e printar o meu exterior, vocês vão ver que aqui eu vou ter um linear ring, que é como se fosse um line string em que o primeiro ponto é sempre igual ao último ponto. O linear ring é outra estrutura geométrica também presente na biblioteca Shape. Então é justamente ela em que é formado o nosso anel exterior do polígono, sempre em que o ponto de início é o mesmo ponto final.
Para me obter o tamanho da minha linha exterior, eu posso simplesmente pegar o meu polígono, chamar novamente o exterior, só que como é uma linha, eu posso chamar a operação length. Vou armazenar esse resultado na variável poly, exterior length, e vou dar um print, comprimento exterior, e vou printar o nosso resultado. Então aqui eu vou ter o comprimento exterior daquele polígono, ou seja, o perímetro do polígono. Finalizando as nossas estruturas básicas, agora nós vamos ver algumas operações entre geometrias. Então, o primeiro passo, nós vamos criar dois círculos que nós vamos utilizar para fazer e visualizar essas operações. Vou chamar o primeiro círculo de círculo 1, em que ele vai ser basicamente um ponto, 1. Nesse caso, eu vou utilizar a operação buffer para crescer o nosso círculo em todas as extremidades. Vou colocar aqui 1. E vou criar um círculo 2. Também vai ser uma estrutura ponto, porém nas coordenadas 2 e 1. E vou novamente dar um buffer de 1. Vamos ver o nosso círculo 2. Percebam que aqui eu tenho um ponto, porém ele está bem maior que o nosso ponto comum e ele está preenchido. Se eu fizer um print no nosso círculo 2, vocês vão ver justamente que ele é do tipo polígono. E ele tem uma grande quantidade de pontos, porque ele é formado por um círculo. Se eu der um type, eu vou ter justamente um geometry polygon. Então, partindo de um ponto, eu fiz uma operação buffer e obtive um polígono. Agora vamos mostrar os dois círculos utilizando a biblioteca do Matplotlib. Vou primeiro importar a biblioteca, import matplotlib.pyplot, splt, e vamos mostrar os dois círculos. Vou começar pegando o círculo 1, pegar a operação exterior, ponto x e y, vou armazenar x e y em variáveis, vou chamar o meu matplotlib, plt.plot, e passar as coordenadas x e y. Então aqui eu já vou ter o meu círculo 1, vou fazer a mesma coisa com o círculo 2, vou armazenar também x e y, vou novamente chamar o plt.plot em x e y, e vou finalizar com plt.show. Então aqui nós vamos plotar os dois círculos. Vou executar a minha célula. E então aqui nós vamos ter o círculo 1 em azul e o círculo 2 em laranja. Agora vamos ver a nossa primeira operação de interseção. Eu vou chamar a minha variável círculo 1. Vou chamar o método .intersection e vou passar o meu círculo 2. Vou salvar o resultado numa variável círculo, underline inter, e vou mostrar o resultado embaixo. Vou executar a minha célula. Então aqui percebam que nós temos justamente a interseção entre o círculo 1 e o 2, que é essa parte mais interna. Uma segunda operação, eu também posso fazer a operação de união. Eu vou chamar o círculo 1, ponto union, passar a minha variável círculo 2. Vou salvar numa variável círculo union e vou mostrar aqui embaixo. Então perceba que aqui eu tenho a operação de união. Se eu executar a minha célula, eu vou ter justamente o resultado da união do círculo 1 com o círculo 2. A operação de diferença, eu posso chamar o meu círculo 1, vou copiar aqui em cima, chamar o método .difference,
e passar o meu círculo 2. Vou salvar numa variável círculo diff 1 e vou mostrar o resultado. Então aqui eu vou ter a diferença do círculo 1 menos o círculo 2. E se eu fizer o oposto? Vou copiar o código de cima, vou chamar a variável de círculo diff2, só apagar isso aqui do meio. Só que agora eu vou calcular a diferença do círculo 2 para o círculo 1. E vou mostrar aqui embaixo. Copiar e mostrar aqui embaixo. Vou deixar o círculo 1 aqui, para a gente não perder essa célula. Vou agora chamar a diferença entre o círculo 2 para o círculo 1. Então, agora nós vemos que vamos ter a meia-lua para o outro lado, que agora eu peguei o círculo 2 e fiz a diferença em relação ao círculo 1. Uma outra operação bem legal é a diferença simétrica. Para usar a diferença simétrica, eu vou copiar a minha variável círculo 1 e vou chamar a operação diff symmetric difference. Então, vai ser symmetric difference. E vou passar novamente o meu círculo 2. Vou armazenar numa variável círculo diff sim e vou mostrar aqui embaixo. Então aqui eu peguei a diferença simétrica entre os dois círculos. Ou seja, eu mantive toda a área em que não havia interseção, que é justamente aquela parte do meio. Então, essas foram as operações entre geometrias. Nessa aula, nós vimos como criar objetos geométricos com a biblioteca Shapley. Mais especificamente, você deve ter aprendido a criar objetos do tipo ponto, linha e polígono, a usar funções básicas dos objetos geométricos, como, por exemplo, obter as coordenadas dele, a calcular a área quando for um polígono, ou calcular um comprimento quando for linha, a realizar operações entre as geometrias, como diferença, união, interseção. Os objetos geométricos, eles são muito importantes para a gente poder manipular geodataframes e geopandas, porque as mesmas operações que nós vimos com os objetos geométricos, caso o nosso geodataframe, por exemplo, seja formado por polígonos, nós vamos poder utilizar as mesmas operações de polígonos em todo o geodataframe. Na próxima aula, nós vamos aprender como construir justamente essas geometrias partindo de um dataset que contém apenas as informações de latitude e longitude, ou seja, que não seja um geodataframe. Então nós vamos aprender a criar um geodataframe do zero e também a realizar operações geométricas entre diferentes geodataframes. E tudo isso aproveitando as funções que nós vimos na aula de hoje da biblioteca Shapley. Então, se gostou da aula, deixa o like, se inscreve para não perder as próximas aulas. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários e até o próximo vídeo.